Hoje nós vamos falar sobre carga elétrica e lei de Coulomb, lei da força de natureza elétrica, certo? Força de natureza elétrica. Então, eu não tenho aqui a imagem, né? Se a gente lembrar do relâmpago, raio, relâmpago e trovão, né? O relâmpago a, a, talvez seja a primeira manifestação de eletricidade que o ser humano tenha percebido, né? E depois de muito tempo de análise de eletricidade, né, a gente conseguiu descobrir, né, como se dá essa eletricidade estática, que é o nosso estudo de hoje. Essa eletricidade estática chamada eletrostática, certo? Então, nessa figura aqui a gente está vendo um átomo com seus principais elementos básicos, né? É óbvio que tem outros, quarks, hadrons, etc. Mas os básicos são próton, nêutron e o elétron, certo? Então, o próton e o nêutron fica no núcleo do átomo e por isso são fortemente ligados por uma força nuclear chamada forte, né? E o elétron fica na eletrosfera, girando ao redor aí desse núcleo. O próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa e o nêutron não tem carga, certo? A carga é zero, ok? Carga é zero. Então, se... Olha a Lady aí. Então, o nosso estudo é sobre eletrostática, eletricidade estática, certo? Aí, só uma parte histórica, certo? Tales de Mileto sabia que é uma resina chamada âmbar, depois de atritada com uma substância seca, adquiria a propriedade de atrair corpos leves, né? Como por exemplo pena, né? Folhas. E aí Gilbert, já no século XVI, usava a expressão de substância eletrizada para caracterizar o atrito. Aí as cargas elétricas, como eu havia falado lá no início, prótons, nêutrons e elétrons. Nêutrons não possuem carga, prótons cargas positivas, elétrons cargas negativas. A unidade dessa carga elétrica é o Coulomb, em homenagem ao francês Charles Auguste Coulomb. Então esse Czão aqui é o Coulomb, certo? Os portadores de carga elétrica são os elétrons, que transportam carga negativa, e os íons, cátions e ânions, né, transportam cátions, cargas positivas, ânions transportam cargas negativas. É bom frisar que essa unidade aqui de carga elétrica Coulomb tem alguns submúltiplos que é muito usual. Deixa eu colocar aqui, submúltiplos do Coulomb. Então, se tiver lá 1 milicoulomb, esse mzinho aqui, ele não é unidade, ele é um submúltiplo. Vale 10 a menos 3 coulomb. Micro é quase um
mas uma letra chamada Mi. O mu vale 10 elevado a menos 6 coulomb. Outro submúltiplo importante é o nano. Nanocoulomb vale 10 elevado a menos 9 coulomb. E o último submúltiplo é o pico. Picocoulomb, 10 elevado a menos 12 coulomb, certo? Então, mili, micro, nano, pico. Vou colocar aqui o nomezinho. Mili, micro, nano, pico. Pico, certo? Se tiver nm, significa nanômetro, né? Nanômetro 10 elevado a menos 9 metros. Então, esse n é um submúltiplo, 10 a menos 9, certo? Deixa eu salvar aqui. Salvar como? Essa carga elétrica, ela é quantizada. Ou seja, a carga elétrica ela é múltiplo de um número inteiro, certo? Então esse n aqui é um número que só admite valores inteiros. Então mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, certo? Esse ezinho aqui é chamado de carga elétrica, elementar. Carga elétrica elementar. E tem valor de mais ou menos 1,602 aproximadamente vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, a carga elétrica elementar tem um valor de mais ou menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. É o menor valor da carga elétrica encontrado na natureza. Por que o sinal positivo e negativo? Positivo para próton e negativo para o elétron, certo? Esse N é o número de cargas, ou elétrons ou prótons. Deixa eu tirar o número de cargas. Esse aqui é a quantidade de carga. Quantidade de carga em coulomb. Deixa eu salvar aqui novamente. Salvar como? Se eu tiver um corpo colocar logo os 3 corpos, 3 desenhos aqui.
um corpo em que eu tenha 4 cargas positivas e 4 cargas negativas, então uma carga positiva anula uma carga negativa e vice-versa, certo? Então esse corpo ali é um corpo neutro, certo? Ele pode ser representado dessa forma ou pode ser representado dessa forma, sem a gente precisar colocar as cargas elétricas, certo? Então aí a gente tem um corpo neutro. Agora, se eu tiver um corpo dessa forma, com 4 cargas positivas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas negativas, esse corpo ele está eletrizado, corpo eletrizado negativamente, certo? Corpo eletrizado negativamente. Por que eletrizado negativamente? Porque a quantidade de cargas negativas é maior que a quantidade de cargas positivas. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativos, 1, 2, 3, 4 positivos, nos dá um balanço de 2 cargas negativas, certo? Então, posso representar dessa forma ou dessa outra forma. Agora, eu tenho 1, 2, 3, 4 cargas negativas e positivas e uma carga apenas negativa. Nesse caso, o corpo está eletrizado positivamente. Eletrizado positivamente. Então, eu posso representá-lo também desta outra forma, colocando apenas o balanço de cargas aqui, né? Então, tenho 3 cargas positivas, certo? Então, a gente pode dizer que, nesse caso aqui, eu tenho excesso de elétrons. Excesso de elétrons. Ok? Então eu tenho mais cargas negativas do que positivas, excesso de elétrons. Nesse outro caso, eu não tenho excesso de prótons, eu tenho falta de elétrons, certo? Então, muito cuidado aí para não colocar excesso de prótons. O correto é falta de elétrons. Por que o correto é falta de elétrons? Porque eu falei para vocês que os prótons, assim como os nêutrons, eles estão no núcleo do átomo, estão fortemente ligados, enquanto os elétrons giram na eletrosfera, ao redor do núcleo. Então, os elétrons é que podem se mover, certo? Então, ele se move de uma camada para outra, né? Na química está lá camada K, L, M, N, certo? Então ele pode ganhar energia, ir para uma camada superior, perde energia, volta para a camada
certo? Então, só os elétrons podem se mover, a não ser que seja uma reação nuclear. Aí mexe com o núcleo do átomo, né? Que não é o caso aqui, certo? Então, a gente chama de excesso de elétrons e falta de elétrons, certo? Excesso de elétrons quando o número de elétrons ele é maior que o número de prótons. E falta de elétrons quando o número de elétrons ele é menor que o número de prótons ou cargas positivas. E corpo neutro, o número de elétrons igual, né? Igual ao número de prótons. Dúvida, gente? Bem facinho, não é isso aí, né? Pra gente lembrar só. Deixa eu subir aqui. Vamos lá. Se a gente tiver um corpo neutro, a gente pode eletrizar esse corpo de 3 formas. O que é eletrizar o corpo? Se eu tenho um corpo neutro, eu quero deixar ele com uma certa quantidade de cargas elétricas, certo? E a gente chama de eletrizar o corpo. Então, existem 3 processos de eletrização. Eletrização. Nós temos o atrito, o contato, contato e a indução, certo? Atrito, contato e indução. São os 3 processos, de eletrização, dos corpos, né? O atrito ele se dá pelo fenômeno de, como é que eu posso dizer, de roça-roça, né? Então, a gente quando fricciona 2 corpos, como nossas mãos, né, friccionam 2 corpos, esses corpos eles ficam eletrizados com cargas de sinais opostos, certo? Cargas de sinais opostos, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, uma caneta, e friccionar essa caneta em uma camisa e aproximar depois essa camisa de pedaço e aproximar a caneta de pedaços pequenos de papel, a gente vai perceber que essa caneta atrai o papel devido ao atrito. A caneta ganhou cargas elétricas que atrai a pedaços de papel. Isso é fácil da gente fazer até em casa, né? Só atritar uma caneta, aproximar de um papel. Cuidado com a mão, se a mão estiver úmida, vai passar para o papel e não vai ficar legal, certo? Outro exemplo é se você, o pente, Carol, botei aqui pente, bem lembrado. Se você pegar um pente, né, pentear o cabelo, se o cabelo estiver seco, as mulheres percebem muito bem isso, com o cabelo seco, aí o volume do cabelo aumenta, né? Porque quando você passa o pente no cabelo, o que é que acontece? O atrito entre o cabelo e o pente vai ficar com o sinal de uma carga, seja ele positivo ou negativo, e o cabelo vai ficar com outro sinal. Imagine que um fio de cabelo seja positivo, o outro é positivo, o outro é positivo,
todos eles com o mesmo sinal positivo, positivo com positivo se repele, se ele se repele, aí vira o leãozinho aí, né? Como diz Carol, né? Então vira o leãozinho. É por isso que vocês fazem o quê? Molham o cabelo, né? Depois que molhado aí, pode pentear à vontade que o cabelo vai estar baixo. Mas com o cabelo seco, passou o pente, aí vai rolar eletricidade estática, com certeza. Certo? Uma vez, na casa de um amigo meu, o pessoal dizia que tomava choque quando abria a porta, né? E aí eu percebi que era o carpete que eles usavam, né? Eles, olha, não é toda vez que toma choque, mas às vezes toma choque. Então, quando você está andando, né, está pisando no carpete, o atrito entre o sapato e o carpete forma eletricidade estática, né? Aí quando você toca no metal, há uma descarga, certo? Acontecendo, porque o metal é condutor, então sentia um pequeno choque, certo? Devido à eletricidade estática. Acontece isso porque a descarga já desce aí para a Terra. Vamos lá. Vamos seguir aqui. No contato, eles adquirem cargas de sinais iguais. Carga de sinais iguais. E na indução, sinais opostos. Sinais opostos. Vou salvar aqui. Salvar como. Vamos lá. Princípios da eletrostática. Princípios da eletrostática. Primeiro princípio. Primeiro princípio, atração e repulsão. Atração e repulsão. Então, o primeiro princípio, atração e repulsão, diz o seguinte: se nós tivermos duas cargas de mesmo sinal, por exemplo, positivo com positivo ou negativo com negativo, nós teremos uma força de natureza elétrica de repulsão, certo? Então, força de repulsão, porque as cargas têm sinais iguais. Força de repulsão. Caso essas cargas tenham sinais contrários ou opostos, né, nós teremos força de atração, certo? Uma positiva e outra negativa. Essas cargas se atraem.
certo? Força de atração. Repulsão, sinais iguais, e atração, sinais contrários. O segundo princípio a conservação das cargas. Conservação das cargas elétricas. O que é que diz a conservação das cargas elétricas? Que em um sistema isolado eletricamente, então fiquem atentos, em um sistema isolado eletricamente, a soma das cargas elétricas se conserva ou se mantém constante. Então, um sistema isolado eletricamente. O que é um sistema isolado eletricamente? Se ele é isolado, é porque ele não troca cargas elétricas com o meio externo, certo? Então, ele está isolado eletricamente. Então, se eu tiver duas cargas, uma carga Q1 e uma carga Q2, se eu colocar essas cargas em contato, certo? Após o contato, a soma das cargas, ela continua a mesma, certo? Então, se eu somar antes do contato e somar após haver o contato, é observado a conservação dessas cargas elétricas, certo? Ou eu posso descrever assim, ó, soma das cargas antes é igual à soma das cargas após o contato, certo? Se essas cargas tiverem a mesma dimensão, após o contato, essas cargas elas serão iguais dada pela média aritmética. Q1 mais Q2 sobre 2, certo? Q1 mais Q2 sobre 2, após o contato. Deixa eu salvar aqui, salvar como... Que mais? Vamos para a lei de Coulomb, né? Acho que finalizamos aqui. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb. A lei de Coulomb é a força, fala sobre a força elétrica entre duas cargas, né? Então, vamos supor que uma carga seja positiva, a outra negativa, separada entre os seus centros
por uma distância R ou D, tanto faz, R ou D. Se eu chamar essa carga de Q1 e essa outra carga de Q2, então essa força, que devido ao seu sinal é de atração, mas a depender dos sinais pode ser de repulsão, então serve para atração ou repulsão, lembrando que essa carga é negativa, né? Então a lei de Coulomb diz o seguinte, que a força, grandeza vetorial, né, ela é diretamente proporcional 1 sobre 4π epsilon 0 é uma constante. Então, ele é diretamente proporcional ao produto é multiplicação, produto das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas elétricas, certo? E essas cargas aqui na hora da continha tem que ser em módulo, ou seja, se uma carga for negativa, na hora da conta você coloca ela como positiva. Como a força é uma grandeza vetorial, né? Então admite valor aí absoluto, certo? Valor positivo. Então essa é a expressão da nossa força. Aqui é uma constante, né? Então é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse 1 sobre 4y0 é uma outra constante, chamada a constante eletrostática, que tem esse valor, 4π epsilon 0. Esse epsilon 0 é uma constante elétrica chamada de permissividade, né? Eu vou colocar os valores deles aqui. K é aproximadamente 9, 8,99, vou colocar 9, né? 9 vezes 10, agora deu um branco nesse expoente. A permissividade 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Não, é o contrário. Coulomb quadrado por Newton vezes metro quadrado. Esse aqui, constante K, é Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. 9 vezes 10 elevado a 9. Então, observe que a força é diretamente proporcional, esse é o sinal de proporcionalidade, é diretamente proporcional ao produto das cargas, Q1, Q2, e a força, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Observe que eu botei inverso, 1 sobre d ao quadrado, certo? Então, observe, se tiver uma questão teórica, a força é inversamente proporcional à distância, não. É inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Eu coloquei aqui d ao quadrado, mas vamos colocar r ao quadrado, porque na fórmula tem r, tá bom? Para vocês depois não me xingarem, que D é esse, batata? Se tem R, então é R ou D, tanto faz. Vamos lá. Se a gente construir um gráfico dessa força com relação à distância, força com relação à distância.
quando a distância for r, nós teremos uma força F, certo? Se a gente, deixe-me ver, dobrar, triplicar e quadruplicar. Se a gente dobrar essa distância aqui para uma distância r, nós teremos uma força F. Se eu pegar esse 2 aqui e colocar aqui, vai ficar 2 ao quadrado. 2 ao quadrado são 4. Então, vai ficar 1 dividido por 4. Então, se a gente dobrar a distância, a nova força se reduz à quarta parte. Então, se a gente analisar essa figura aqui, certo? Para essa distância R, nós temos uma força F. Se a gente pegar e separar essas cargas para uma distância que é o dobro de R, essa força vai se reduzir à quarta parte, certo? Dúvida nisso aí, gente? Alô? Alô, vocês estão aí? Dúvida? Tranquilo. Então me responda, se a gente triplicar a distância, a nova força será de quanto? 9 vezes menor, né? 9 vezes menor. Isso, vai ser reduzida a nona parte, né? Então, F sobre 9. Se a gente quadruplicar a distância, vai reduzir para F sobre 16, a 16ª parte. Perfeito? Então, se a gente for construir um gráfico, seria mais ou menos assim. Certo? Ok? Obviamente, se a gente aproximar essas cargas, a força vai aumentar proporcionalmente ao quadrado da distância, né? Certo? Porque quando a distância diminui, a força aumenta. Quando a distância aumenta, a força diminui, porque são inversamente proporcionais. Perguntas, dúvidas? Tranquilo, tranquilo. Só eu que falo aqui, ninguém pergunta. Liga daqui a pouco nas questões, né? Vamos se divertir nas questões. É mais legal, né? Salvar como. Sete. Esqueci de falar sobre teorema da casca esférica, mas eu vou deixar para falar lá pelo slide mesmo. Então vamos lá, ó. Aqui elétron, carga 1,02 × 10⁻⁻⁹ coulomb, elétron carga negativa, próton carga positiva. Nós vimos, né, na quantização de carga, a massa de cada um deles, massa de próton igual a massa do elétron. O Google aí avisando, inteligentíssimo esse Google, né? Aqui eu tenho condutor. Professor? Oi. Eu tenho uma dúvida lá na questão daquele gráfico. Fale.
que acontece? Ali você mostrou que ele então seria um gráfico exponencial, Certo, certo? certo. Então quer dizer que a força nunca vai anular, ela nunca vai ser zero. Ah, ah, vamos brincar de limites. Lá de cálculo 1, né? Isso. Vamos brincar de limites aqui. Se SR tender para o infinito, né? Então se eu aumentar o máximo que eu puder, essa força ela tende a zero, mas nunca vai ser zero, né? Certo? Não tem Essa aqui é como a minha dar ideia. Ela zero. tende, mas nunca vai ser zero. Porque Exatamente. a função exponencial, no caso, a base nunca pode ser zero, né? Senão você não teria ali. Então a força não Exatamente. anula, no caso, ela nunca vai dar zero. Nunca, não tem como dar zero, certo? Ela, Aham. ela pode não existir, por exemplo, se você tiver uma carga neutra, né, você não vai ter força elétrica que as cargas possam adquirir, né? Mas se você tem cargas elétricas, vão sofrer atração ou repulsão. O máximo que você pode dizer é que quando a distância tende ao infinito, a força tende a zero, mas nunca será zero. Tá bom? Ok, obrigado. Por nada. Deixa eu salvar aqui. Não. Salvar. Eu coloquei aqui o gráfico, né? Voltemos aqui. Condutores elétricos. O que é um condutor elétrico? Condutor é quando a gente tem um material que pode ser percorrido por elétrons livres, né? Certo? Então a gente diz que esse material ele é um bom condutor de eletricidade, certo? E esses elétrons livres, vocês vão ver em 3B, eles acontecem quando eles estão sobre uma fonte de tensão, certo? Ou seja, uma diferença de potencial entre as extremidades do condutor faz com que dentro dele percorra uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica são os elétrons livres, certo? Ou pode ser em uma solução eletrolítica, os íons se movimentando quando estão sobre uma fonte de tensão também. Lá na química, né? Aqui, ó. Os cátions, os ânions, os íons aí se movimentando, conduzindo aí a eletricidade. Já os dielétricos são materiais isolantes, certo? São materiais que não conduzem corrente elétrica, certo? Então eles não têm elétrons livres para ter essa mobilidade, ok? E então eles são cargas mais fixas no material. Aí é chamado de isolante ou dielétrico. Isolante ou dielétrico. Corpo eletricamente neutro, nós já vimos, temos quantos minutos? 6 minutos. Nós já vimos corpo eletricamente neutro, o número de cargas positivas e negativas são iguais. Os processos de eletrização por atrito, esse por indução, este por contato. Aqui outro processo por aquecimento. Às vezes, quando o material ele é aquecido, ele também se eletriza. Esse processo é chamado de piroelétrico. Acontece em poucos materiais. Né? E por pressão é chamado piezoelétrico. Aqui a imagem de um relâmpago, né? Sendo formado aí, certo?
É engraçado que os raios podem sair da nuvem para a Terra e raras às vezes também sair da Terra para as nuvens. Isso devido à diferença de potencial elétrico entre a Terra e a nuvem. A Terra é considerado um grande solvedouro de cargas elétricas, né? E aí cria um dipolo. Quando o ar, né, ele passa uma rigidez dielétrica, que a gente vai ver em campo elétrico isso, né, essa rigidez dielétrica é quando o campo elétrico é tão intenso que ultrapassa no máximo possível e aí quebra essa rigidez dielétrica criando os raios, certo? Criando esses raios aqui. E aí esse raio ele é aquecido tão abruptamente que causa o barulho, que é o trovão. Certo? Então, a temperatura muito alta, né, muito rápido, causa o trovão. E o caminho que se dá desse relâmpago é o raio, né? Então, raio, relâmpago e trovão. Então, aí algumas curiosidades sobre isso. Verdades e lendas. Pronto, vocês puderem se leiam. Princípio eletrostático, princípio da atração e repulsão. Carga de sinais iguais. Se repelem. Nosso tempo. Deixa eu olhar para não ficar falando sozinho. Faltam 3 minutos, então ainda dá tempo. Cargas de sinais iguais se repelem. E cargas de mesmo sinal se atraem. Princípio da conservação da carga elétrica, vimos também, carga elétrica não se cria, não se perde, apenas se transfere. No sistema eletricamente isolado, a soma das cargas elétricas é constante. Então, a soma das cargas é constante. Então, se eu tiver duas cargas Q1 e Q2, antes do contato, durante o contato e depois do contato teremos Q'1, Q'2. Então, antes do contato soma as cargas, depois do contato soma também as cargas. Essas somas serão iguais. Se eu tiver a carga Q1 3Q e a carga Q2 menos 5Q, a soma delas, certo? A gente acha a carga final, que serão iguais, né? Pela média aritmética, que eu falei para vocês. Soma 3Q com mais menos 5Q, divide por 2, vai ficar menos 2Q sobre 2, que é igual a menos Q. Então, a nova carga de Q1 é menos Q e a nova carga de Q2 é menos Q. Certo? Paramos aqui, né? Ó Santana aí, ó. Então, continuando o princípio da conservação das cargas elétricas, soma das cargas antes é igual à soma das cargas após o contato, né? Certo? Em um sistema, lembre, eletricamente isolado. Então, dentro de um sistema isolado eletricamente. Certo? Quantização de cargas elétricas, nós vimos também, né? Q igual a N vezes E. N, mais ou menos 1, mais ou menos 2. É a carga elétrica elementar. 1,3. Você está apresentando, Batata? Eu tô. Eu não tô visualizando, não sei se o pessoal está Claro, eu não liberei e por isso que vocês não estão visualizando. A idade é um caso. Sim. A idade é um caso sério, minha filha. E eu falando aqui, ó. Estão vendo agora, gente? Agora sim. Ah, já pensou? E eu só falando aqui, achando que vocês estavam vendo. Então, a soma das cargas antes igual a soma das cargas após o contato em um sistema isolado eletricamente, que foi isso que nós vimos aqui, né? Então,
qual foi a soma das cargas antes do contato? Se aqui é 3Q e aqui é menos 5Q, 3Q menos 5Q dá menos 2Q. E a soma das cargas após o contato? Após o contato, eles têm cargas iguais. Q1 é menos Q e Q2 é menos Q. Menos Q com menos Q é menos 2Q. Certo? Então, antes menos 2Q, após menos 2Q. Certo? Então, por eles terem a mesma dimensão, no contato a gente soma e divide por 2. Soma e divide por 2. Achou a carga após o contato. Quantização da carga elétrica, a equação Q igual a N vezes E. Esse N é o número inteiro, mais ou menos 1, mais ou menos 2, o número de elétrons em falta ou em excesso, que é a carga elétrica em unidade Coulomb, e o Ezinho é a carga elétrica fundamental, né, que tem o valor tanto positivo como negativo, né, se for elétron é negativo, 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Já falamos isso também. Aqui é a mesma expressão. E aqui o que eu disse que eu não havia comentado com vocês, condutor esférico. Quando a gente tem um condutor, deixa eu salvar isso que eu não lembro se salvei. Quando eu tenho um condutor esférico, né? Ele fala sobre uma casca esférica. Então vou fazer isso aqui. Vamos supor que nessa carga a carga em excesso ela é distribuída na superfície externa da casca. A carga em excesso. Então vamos supor que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cargas negativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos. 11 negativos, 6 positivos. Então, eu tenho um excesso de... são 11 negativos e 6 positivos. Eu tenho um excesso de 5 negativos, né? Então, se eu tenho um excesso de 5 cargas negativas, vou dar um Ctrl V nesse condutor esférico, essas 5 cargas negativas, 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 cargas negativas é distribuído na superfície externa do condutor, certo? Então, positivo, negativo, anulou. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 positivos, 6 positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativos, certo? Se anulou. Então, a configuração correta é essa segunda aqui, certo? Então, o excesso de cargas elétricas, pode ser positivo ou negativo, é distribuído na superfície externa do condutor, certo? Superfície externa do condutor. E é isso, a gente vai ver lá em campo elétrico, é isso que nos salva de uma descarga elétrica, né? Por exemplo, caiu um raio, né? Qual o local mais protegido que a gente pode ter? Dentro de um carro. Por quê? Porque a superfície metálica do carro, ele funciona como uma blindagem eletrostática,
certo? Funciona como uma blindagem eletrostática. Então, as cargas elétricas em excesso se acumulam na superfície externa dessa superfície metálica, certo? E depois escoa através aí do pneu, né, para a terra. Então, dentro do carro, quem estiver dentro do carro cair um raio sobre ele não sofre nenhum dano, certo? Devido a essa blindagem eletrostática. Então, com relação a esse condutor esférico, essa casca esférica, se eu tiver uma carga, um corpo aqui com carga positiva ou negativa, ele vai sofrer a ação de uma força. O excesso aqui é negativo, então vai ser uma força de atração, certo? Como se toda a carga tivesse concentrada no núcleo da casca esférica condutora, certo? Casca esférica condutora. Agora, se esse corpo de carga positiva estiver dentro da casca, ele não sofre nenhuma ação de força, certo? É o que diz o teorema. Então, o primeiro teorema da casca: uma partícula carregada situada do lado de fora de uma casca esférica com uma distribuição uniforme de carga é atraída ou repelida, dependendo do sinal, como se toda a carga estivesse situada no centro da casca. E o segundo teorema diz que uma partícula carregada situada no interior de uma casca esférica com uma distribuição uniforme de carga não é atraída nem repelida pela casca, certo? Lembrando que o excesso dessas cargas está na superfície externa. Deixa eu salvar aqui, salvar como. Oplas. Foi embora. Vamos lá. Não, agora não, deu erro não, né? A lei de Coulomb, já falamos também, história, interação eletrostática, carga de sinais opostos, te atraem, carga de sinais iguais, se repelem, dois corpos eletrizados separados por uma distância d. Quando as dimensões desses corpos são muito menores do que a distância d, podemos representá-lo por pontos, chamados de cargas elétricas pontiformes. Então, cargas elétricas pontiformes são aquelas que têm a dimensão desprezível, ou seja, em forma de um ponto. A intensidade dessa força diminui à medida que se aumenta a distância de separação, e a direção dessa força é a direção da reta que une os corpos. Sentido da força depende do sinal da carga, né? Atração ou repulsão. Lembre que para a esquerda, força negativa, para a direita, força positiva, mas essas forças são iguais, né? Certo? Forças iguais, só os sentidos aí são contrários. A balança de torção é para medir aí a intensidade da força elétrica, não nos interessa, vamos seguir. Vimos também que a força elétrica é proporcional ao produto das cargas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa essas cargas, e
colocamos a equação que representa a lei de Coulomb, né? Só que eu não coloquei em função da constante K. Eu coloquei em função dessa outra relação, 1 sobre 4π epsilon, né? Permissividade absoluta. Então 8,85 vezes 10 a menos 12 e o K 9 vezes 10 a 9. O gráfico da lei de Coulomb, aumentando a distância, diminui a força. Então, para uma distância d sobre 4, a força é 16 vezes F. Para uma distância metade, a força 4F. Para uma distância d, uma força F. Dobrando a distância, a força reduz a metade, quadruplicando, reduz a quarta parte. E aí temos o gráfico, que representa força inversamente proporcional ao quadrado da distância. E algumas aplicações. Atentos aí agora. Determine a força de interação entre as cargas QA e QB. Observe que a carga QA tem um sinal de micro. Então, essa letra Mi, ou Mu, vale 10 a menos 6. Enquanto a carga QB tem um mili, que vale 10 a menos 3. Certo? Coulomb. E a distância que separa a 3 metros. Então, calculando aí essa força, que neste caso é de atração, porque tem sinais opostos, né? Substituindo aí nessa expressão, K vale 9 vezes 10 a 9, a carga QA 3 vezes 10 a menos 6, a carga QB 4 vezes 10 a menos 3, observe que a carga é negativa, mas a gente coloca em módulo, e a distância 3 metros ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, corta com esse 9, 10 a menos 6 com 10 a menos 3 dá 10 a menos 9, corta com 10 a 9, então vai ficar 3 vezes 4, 12 newtons. 12 newtons. Certo? 12 newtons. Tá dando para enxergar aí bem, gente? Sim. 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 Agora eu tenho três cargas, Q1, Q2 e Q3, e vamos achar a força resultante sobre essa carga Q2, certo? Então, força entre Q1 e Q2, força entre Q3 e Q2, vamos achar a força resultante sobre Q2. Então, entre Q1 e Q2, sinais iguais, teremos força de repulsão, certo? Aqui está a força F de repulsão. Entre Q2 e Q3, como os sinais também são iguais, vai aparecer uma força de repulsão. Como essas cargas, considerando elas iguais, o que é que vai acontecer? Para uma distância D, a força é F. Se a gente dobrou a distância, a força se reduz à quarta parte. Então, a quarta parte dessa força F, por isso esse vetor aqui menor, certo? Aí apareceu a força resultante, mas não era para aparecer agora, só depois. Então, essa força que apareceu em vermelho agora, ela é contrária ou oposta a essa outra, porque tem sinais iguais. E a força que vai aparecer agora é contrária a essa outra, porque sinais iguais, força de repulsão. Então eu tenho uma força F maior e uma força F aqui, F sobre 4, menor, então a força resultante é no sentido do maior. E como é que eu calculo essa força resultante? Quando o ângulo é de 180 graus, ou seja, eu tenho uma força F para um lado e uma força F sobre 4 para o outro,
Então, o ângulo entre eles é de 180 graus. Então, a gente subtrai, certo? Aí, vetorialmente, mas algebricamente, a gente subtrai. Na verdade, usa a lei dos cossenos, que chega até essa expressão, né? Pode voltar um pouquinho, falhou pra mim. Falhou? Até aí? Falhou aqui também. Mas agora já melhorou? Agora sim. 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 Então, carga positiva com carga positiva, esse vetor F bem grande de repulsão, carga positiva Q3 com carga positiva Q2, um vetor menor de repulsão, por quê? Porque dobrou a distância, se dobra a distância, a força se reduz à quarta parte, certo? Força resultante no sentido da maior força e não da menor, porque eles vão subtrair, certo? Aqui eu coloquei vetorialmente, aqui algebricamente, a força F1 é F, e a força F2 é a menor força, F sobre 4, 4 vezes F, 4F, 4F menos F, 3F sobre 4, certo? Deu para acompanhar aí, gente? Com esse corte? Deu, né? Agora eu coloquei um sinal negativo aqui, certo? Vamos ver como é que fica. Lembre, mesma, para uma distância nós temos uma força F, dobrando a distância a força diminui a quarta parte, né? Porque é o inverso do quadrado da distância. Então, para essas duas cargas, força F, aqui agora sofre atração, então F sobre 4, aí a força resultante apareceu antes, a força resultante agora é a soma de F com F sobre 4, porque o ângulo é de 0 grau, os dois vetores aqui estão no mesmo sentido, então ângulo de 0 grau, a gente soma, né? F mais F sobre 4, então 4 vezes F, 4F mais F, 5F sobre 4. 5F sobre 4. Agora, gente, eu tenho essas cargas não estão alinhadas no mesmo eixo, né? Estava no eixo X, agora nós temos eixo X e eixo Y, complicando mais um pouco. Vamos achar a força resultante sobre Q2. Então, entre Q1 e Q2, força de repulsão. Força de repulsão, tá aí a força F1. Entre Q2 e Q3, força de atração, porque aqui é um sinal negativo, então vai ser para cá, né? Então apareceu agora a força F1, vai aparecer agora então a força F2, certo? Então entre Q1 e Q2, força de repulsão, entre Q2 e Q3, força de atração. Então, traçando uma paralela às forças, a gente acha aqui a força resultante, que observe forma um ângulo aí, que é um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, certo? Então, calculamos aí pela lei dos cossenos e achamos o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Agora, em um triângulo, vamos achar a resultante sobre Q2 novamente. Positivo, carga positiva, com positivo se repele, positivo com positivo se repele, e positivo com negativo se atrai, né? Então tá aí a atração. Aqui está o ângulo alfa, e vamos traçar as retas para achar a força resultante. Então, reta partindo da extremidade de F1, paralelo a F2, partindo da extremidade de F2, paralelo a F1, nós achamos aqui a força resultante. Como é que a gente calcula essa força resultante? Esse ângulo aí de 120 graus,
certo? Nesse ângulo externo ao triângulo. E aí, usando a lei dos cossenos, a gente determina aí a força resultante, certo? Observe que agora essas forças não são iguais. Antes, essas forças eram iguais, essa força é igual a essa, porque as cargas eram de mesma intensidade. Nesse caso, dobrou essa carga Q3. Então, essa força aqui vai ser maior. Observe que o vetor dessa força F2 é maior que o da força F1. Certo? Então, o sentido dessa força resultante está mais inclinado para baixo, né? Certo? Mas a expressão matemática continua aí a mesma, tá bom? Certo? Lei dos cossenos aí. Aí uma analogia que eu não fiz na teoria entre a força elétrica e a força gravitacional, certo? Isso daí é para demonstrarmos que a força gravitacional ela é muito pequena, certo? Com relação à força elétrica. Então aí com esses dados, massa do próton, massa do elétron, carga deles e a distância que os separa, observe que a força elétrica é pequena e a força gravitacional é muito pequena, certo? Aí a força elétrica com relação à força gravitacional, a força elétrica é 2 vezes 10 elevado a 39 maior que a força gravitacional. Por isso que a força gravitacional é praticamente desprezível com relação às massas bem pequenas, por exemplo. Ou massa grande também, se a gente pegar a massa do Sol e a massa da Terra, devido a essa distância ser muito grande, a força gravitacional ela é muito pequena, certo? Aqui, para a gente determinar a força resultante sobre essa carga quelinha, aqui está em micro 10 a menos 6, aqui está em mili 10 a menos 3, aqui positivo, aqui é positivo, então vai ser força de repulsão, certo? Força de repulsão, F1 e F2, o ângulo aí é reto, certo? Então, a distância entre eles é de 3 metros, por isso ficou na expressão 3 ao quadrado. Então, a constante 9 vezes 10 a 9, Q1 6 vezes 10 a menos 3, Q2 4 vezes 10 a menos 6, aqui está em micro, aqui está em mili, né? 3 ao quadrado 9, cortou aqui, 6 vezes 4, 24, menos 3, menos 6, menos 9, cortou, então ficou 24 newtons. Agora a força F2 foi essa, né? 6 e 4, agora 4 e 8, a distância 4 ao quadrado, né? Então 4 cortou com esse 4, 8 cortou com 4, sobra 2, 2 vezes 9, 18 newtons. Como aqui é um ângulo reto, a gente usa o teorema de Pitágoras para determinarmos a força resultante. 24 ao quadrado, 18 ao quadrado, 900, raiz quadrada 930 newtons. Gente, eu estou indo muito rápido aí, como está no slide, eu estou passando, tá bom? Estou indo rápido, tá dando para entender? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Tá dando para entender. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Eu tenho aqui um fio segurando essa carga, né? Presa ao teto. Na verdade,
nesta posição, essa carga ela só está nesta posição devido a interação com essas outras duas cargas, tá bom? Certo? Então essa carga positiva gera aqui nessa carga positiva uma força de repulsão nesse sentido, e essa carga positiva gera uma força de repulsão neste sentido, somado com uma força gravitacional que vai aparecer aqui devido à massa dessa carga, tá bom? Então vamos ver como é que fica. Fio aí isolante, certo? Determinando aí a massa dessa carga, que linha que ele quer. Força gravitacional para baixo, junto com a força elétrica, força gravitacional, força elétrica, cargas positivas, força de sinais opostos, cargas positivas, força de sinais opostos, e aqui a força gravitacional, força-peso, né? Que força de tração no fio. Força de tração no fio. Se a gente calcular a tangente desse ângulo aqui, que é igual a esse ângulo aqui, certo? Observe que a distância aqui é 2 metros, aqui a distância é 2 metros, a tangente é o cateto oposto, como é paralelo a esse lado é 2, sobre o cateto adjacente, que é 1. Qual é a tangente em que o ângulo dá 1? É 45 graus, certo? Então, tangente de 45 graus é 1. Então, se a gente calcular a força F1 e a força F2, força F1 18 newtons, com os dados que foram dados, né? Os dados estão aqui, 4 mili, 2 micro e 12 mili. Com relação a F2, a força 54 newtons. Então, nós temos aqui F2, F1 mais P, que é o que nos interessa, força resultante, certo? Ângulo aí, tangente de ângulo é 1. Quem é tangente do ângulo é o cateto oposto, esse oposto, quem é F1 mais o peso, sobre o cateto adjacente, que é F2. Nós vimos que a tangente é 1, porque a tangente é 45 graus. Então, F1 mais P é igual a F2, porque F2 vezes 1 dá F2. Lembre que a gente quer a massa, a gente vai colocar F1 deu 18, F2 deu 54. Então, o peso, passando 18 para o lado direito, dá 36. Peso é a massa vezes a gravidade. Então, peso 36, gravidade arredondamos para 10, que vai passar para cá dividindo. 36 sobre 10 dá 3,6 quilogramas. 3,6 quilogramas. Agora eu vou fazer a continha, né? Que esse não tá aqui. Esse foi do material de vocês, da CEDERJ, tá bom? 3 cargas iguais, Q1, Q2 e Q3, de carga 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb. Carga de um próton, porque é positivo, né? São colocados nos vértices de um triângulo equilátero. Então, equilátero, lados iguais. De lado igual a 1,64 angstrom. Esse A com uma bolinha é uma unidade chamada angstrom. Angstrom. Queremos calcular a força eletrostática sobre uma das cargas. Ô, professor. Oi. Desculpa interromper. Tranquilo. Mas eu não sei, aquela questão agora que o senhor estava, eu não vi eu não consegui ver a resolução dela. Não conseguiu? Mais alguém não conseguiu? Eu também não. Também não. E por que ninguém falou? Vou dar um puxão de orelha. Porque na hora que eu ia falar, você entrou nessa tela. Então eu falei aquilo tudo e... Oh my God. Travou, não foi? Oh. Vocês estão vendo ela agora? Sim. Sim. Então vamos voltar. Que essa é
é mais complicadazinha. Vou voltar tudinho. Oplas. Essa daqui vocês chegaram a ver toda? Que deu 30 newtons. Não, essa sim. Essa sim. O A2 que essa não 2, veio. Essa aqui travou, não foi? Vocês estão vendo aí agora. É. Certo. Isso foi até um certo tempo. Certo ponto. Pronto. Então, novamente, lembrando, força F de repulsão entre as cargas Q1 e Q', força de repulsão. A força de repulsão entre Q2 e Q' também são cargas positivas. E vai aparecer aqui a força gravitacional, a força peso, força gravitacional sobre Q'. A força no fio, que tensiona o fio, força de tração. Tangente do ângulo, como a distância aqui são 2 metros de cada lado, vamos achar a tangente desse ângulo. 2 sobre 2, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, né? Dá um ângulo de 45 graus. Daí calculamos a força F1, substituindo os valores, e calculamos F2 com os valores dados. Então, lembre que é sobre Q', então Q1 com Q', Q2 com Q'. Então, Q1 com Q', Q2 com Q', tá bom? Depois disso, achamos aí a força resultante, a direção, o sentido delas. Aplicamos tangente novamente. Quem é a tangente desse ângulo? Cateto oposto, F1 mais peso, sobre cateto adjacente F2. Então, como aqui F2 vezes 1, F2, é igual a F1 mais peso. F1 nós calculamos 18, F2 calculamos 54, 54 menos 18, 36, usando o produto da massa pela gravidade, achamos 3,6 kg. Agora deu para visualizar, gente? Tranquilo? Eu consegui ver aqui. Sim, né? Beleza. E essa do material do CDEG de vocês, eu tenho as 3 cargas iguais, Q1, Q2 e Q3, 1,6 elevado a menos 19, 10 vezes elevado a menos 19 coulomb, separados aí pela mesma distância, 1,64 angstrom. Queremos calcular a força elétrica sobre uma dessas cargas. Vou calcular sobre Q2, certo? Sobre Q2. Sobre Q2. Deixa eu ver se eu consigo carregar essa figura aqui. Dá um Ctrl C e um Ctrl V, perfeito. Deixa eu voltar tudo para não perder a questão, certo? Vamos lá. As cargas são todas iguais e têm o mesmo sinal, né? Mesmo sinal, são todas iguais, certo? Então vamos analisar sobre Q2, tá bom? Então, deixa eu colocar mais para lá um pouquinho. Então, entre Q1 e Q2 vai aparecer a força de repulsão, certo? Na mesma direção da carga. E o sentido oposto porque tem o mesmo sinal, certo? Não ficou legal, mas é isso mesmo. Então, força entre a carga 1 e a carga 2.
Entre a carga 2 e a carga 3, por eles terem o mesmo sinal, também repulsão na mesma direção que une as cargas, certo? Então, força de repulsão entre a carga 2 e a carga 3, certo? Carga 2 e a carga 3. Agora vamos determinar a resultante. Quem é a resultante aqui? Traçamos uma reta partindo da extremidade de uma força, paralelo à outra, né? E partindo dessa extremidade, paralelo a outra força, certo? Paralelo a outra força. Então, aqui nós achamos a nossa força resultante. Nossa força resultante. Certo? Agora vamos calcular essa força resultante. Essa força resultante. Vamos achar primeiro uma dessas forças para depois achar a força resultante. Lembre, a força entre a carga 1 e a carga 2, ela é igual à força entre a carga 3 e a carga 2. Por que elas são iguais? Porque elas têm a mesma intensidade, certo? Elas têm a mesma intensidade, ou seja, o mesmo módulo, Q1, Q2 e Q3 são iguais, e estão separadas pela mesma distância, porque ele diz que é um triângulo equilátero, certo? Onde essa distância aqui vale quanto? 1,64. 1,64 angstrom. Não é isso? 1,64 angstrom. Perfeito. Então, a gente calculando uma é o mesmo da outra. Então, a constante 9 vezes 10 a 9. O nosso Q1 é 1,6. 1,6 de 10 a menos 19, certo? 1,6 de 10 a menos 19, que é igual ao Q2, 1,6 vezes 10 a menos 19. E a distância que separa as cargas é 1,64 vezes 10 elevado a menos 10, que é o valor de um angstrom, né? Elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Certo? Agora, eu vou esperar vocês terminarem de fazer a conta e me dizer o resultado, tá bom? Façam aí essa continha e me dê o resultado, por favor. Que eu não fiz. Então, F12, que é igual a F32. Então, vamos calcular agora a força resultante. Vamos ver se vai dar aqui nesse espaço. Aplicando a lei dos cossenos, é só você lembrar do teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa é igual ao quadrado da soma dos seus catetos. Aqui é o teorema de Pitágoras. Só que a gente acrescenta a lei dos cossenos duas vezes, ou seja, o dobro dessas duas forças e o cosseno do ângulo que separa essas forças, certo? E vamos calcular. Observe que essas forças aqui são iguais. Então, para eu não botar esses valores aqui, botar esse valor gigantesco aqui, eu vou chamar de uma letra. Que letra eu vou chamar? Chamar de A, certo?
Deixa eu ver se tem alguma coisa de A. Não, tem um A aqui chamado de X. Tudo na matemática incógnita é X, né? Então vamos substituir aqui, só para facilitar nossa conta, não botar muito número. Então, como são iguais, aqui é X, aqui também é X, mais 2 vezes X, vezes o cosseno do ângulo. E agora, que ângulo é esse alfa aqui? Esse ângulo alfa entre essas duas forças, ele é exatamente igual a esse ângulo, porque está oposto pelo vértice, né? O PV oposto pelo vértice. Agora, quanto é que vale esse ângulo? Quem lembra? Ninguém lembra, tá certo. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 60. Exatamente. 60 graus. Então, aqui o nosso cosseno de 60 graus, ok? Então, o quadrado da força resultante, observe, x ao quadrado mais x ao quadrado, nós temos 2x ao quadrado. Não podemos somar aqui, porque primeiro vamos resolver essa parcela. Se somar com isso, aí ferra tudo, né? Então, eu tenho 2x vezes x, x ao quadrado, cosseno de 60 graus, 1, 2, 3, 3, 2, 1, então 1/2, cortamos aqui, vai multiplicar, dividir, agora a gente pode somar quadrado da força resultante, aqui é x ao quadrado, aqui é x ao quadrado, 2 mais 1, 3x ao quadrado, força resultante é raiz quadrada de 3x ao quadrado, que é igual a x sai da raiz, né? X raiz de 3. Então, vocês vão calcular aquela questão, vamos lá. Quantos elétrons é preciso remover de uma moeda para deixá-la com a carga de 1 vezes 10 a menos 7 coulomb, uma carga positiva? Então, se essa moeda estiver neutra, por exemplo, e a gente remover elétrons, ela vai ficar eletrizada positivamente, ou se ela tiver com excesso de cargas negativas, removendo esse excesso e mais um pouco, também ficará eletrizada positivamente, né? Ele quer saber quantos elétrons, N é o número de elétrons, será removido para que essa carga, a carga na moeda, seja de 1,6 não, 1 vezes 10 a menos 7. 1 vezes 10 a menos 7 coulomb. Lembre que a carga elementar vale 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. Aqui no Nordeste, a gente usa muito uma palavrinha chamada né. Para qualquer coisa, né? A gente diz né. Ao invés de dizer não é, a gente diz né. Então, lembra da expressão né, da quantização da carga elétrica, né? Então, isolando o N igual a Q sobre E,
Q sobre E, a carga 1 vezes 10 a menos 7 coulomb e a carga elementar 1,602 vezes 10 a menos 19. Quem pode dividir aí 1 dividido por 1,602. Às vezes usam muito 1,6 só, viu, gente? Porque eu botei mais o 0,2 aí. 1 dividido por 1,602. É 0,62. 0,62 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a 19. 19 menos 7, 0,62 vezes 10 a mais 12. Certo? Ou em notação científica, 6,2 vezes 10 elevado a 11, né? Então, se eu colocar 10 vezes 10 a 11, multiplicado isso. Então, esse é o nosso númerozinho. Professor, o cálculo que eu fiz deu elevado a menos 27. 6,24, né? Tem os restos dos números, vezes 10 a menos 27. Deve ser o sinal aqui, ó. Esse sinal é negativo. Quando você passa para cima, fica positivo. Veja se você colocou o sinal aí. O que eu botei menos 10, 1 vezes 10 a menos 7, né? E 10 a menos 27. Ou melhor, 10 a menos 19. Foi que eu fiz o cálculo direto. Certo, mas você botou esse 1,602, colocou, né? Botei. Certo. 1 vezes 10 a menos 7 dividido por 1,602 vezes 10 a menos 19. E deu menos 27? Deu 6,24, né, tem o resto dos números, vezes 10 a menos 27. Confesso que... Pode ter faltado algum teve... parênteses aí para porque dividir a conta certa. Não eu acho que faltou parêntese. Faltou parênteses. Foi na calculadora, faltou parênteses. Não tem, que eu botei, eu só botei 2 parênteses, acho que foi isso aqui, foi isso mesmo. Então, na próxima aula, a gente faz essas outras duas questões, tá bom, gente? Ou eu envio em PDF, certo? A 9 e essas 5 que caiu na D. É bom vocês fazerem, essa é só vocês observarem, ó. Uma carga total de 20 nanocoulomb. Nano é 10 a menos 9, tá bom? Uma carga de 20 nanocoulomb está distribuída em 2 esferas condutoras, cujos centros distam 30 centímetros. Divide por 100, para deixar em metro, né? Um do outro, as esferas se repelem com a força de 7,5 vezes 10 a menos newtons. Qual é a carga em cada esfera? Bem, 20, então a soma tem que dar 20. 15 mais 5, 20. 10 newtons em cada uma, 10 mais 10, 20. Um é 20, outro é 0. Então pode ser qualquer uma dessas respostas, certo? Como vocês não sabem qual é a carga, o que é que vocês vão fazer? Ó? Vou dar a dica para vocês resolverem. Vocês vão... a carga total é a soma da carga 1 mais a carga 2. Ou seja, a carga total é 20 nanocoulomb, que é Q1 mais Q2, certo? Usa a fórmula da força elétrica, Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Ele deu a força, deu a distância, a gente sabe a constante, que é 9 vezes 10 a 9. Isola Q1 ou Q2, substituir aqui e, por exemplo, se eu isolar Q1, esse Q2 vai passar para lá, vai ficar
20 vezes 10 a menos 9, lembre que é nano, menos Q2, né? Menos Q2. Pega isso aqui, joga aqui, acha Q2, certo? É o que vocês vão tentar nessa questão, certo? Ok? Então, por hoje é só. Game over. Game over. Boa noite. Boa noite. Bom Valeu, descanso galera. pra Boa noite, vocês. professor. Boa noite, galera. Depois eu mando o PDF. Boa noite, obrigado. Valeu, Batata. Boa noite, pessoal. Valeu, boa noite, Tchau, tchau. abraço. Boa noite, até a próxima. Boa noite. Até a próxima.